Parece que tá gravando. Vocês estão vendo meu rosto aí também, então? Agora? Pronto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui pro primeiro slide e vou passar aqui rapidão aqui, só para quem depois ter acesso, dar uma olhada. Então, aqui, mineralogia, vai ser a disciplina de introdução. Aqui estão os objetivos, né? Já falei sobre minerais e rochas, né? E a conexão que existe de um conceito para o outro. É impossível você separar mineral de rocha, porque a gente já abordou que todas as rochas são compostas por minerais. A gente pode ter uma rocha com um mineral, que são rochas monominerálicas, e a gente também possui rochas com mais minerais, né? 2, 3, 4, 5, né? Dezenas de minerais. Então, isso aí vai impactar a mineralogia na composição química e classificação da rocha. E aí aqui está onde nós paramos, não é isso? Então, quem poderia aí dizer que rocha é essa? Que tipo de rocha é essa? Sem pescar. É uma rocha metamórfica? Eu vou dar uma dica: é uma rocha ígnea ou magmática. Pronto, é um granito. Aí vocês acham que o que está aqui ao redor. Deixa eu ver aqui. O que está aqui ao redor, esses menorzinhos aqui, são o quê? Isso aqui é o quê? Vocês estão vendo esse pontinho vermelho? Estou conseguindo visualizar? Essa mov... Pronto. Esse aqui é o quê? Isso aqui é um mineral ou é uma rocha? Veja só. Vocês iniciaram bem. Pronto. Eu tô gostando que tá tendo indagações. Veja só. Aqui é uma rocha, certo? Acho que acertaram aí, falaram que era um granito. Perfeito. Aqui a gente consegue visualizar que é uma rocha monominerálica ou poliminerálica. Aqui só tem um mineral ou tem mais de um mineral? Qual a opinião de vocês? Mais de um mineral. Perfeito, perfeito. Então a gente só olhando, a gente observa que pela tonalidade existem minerais máficos, que são esses escuros, e existem minerais félsicos, que são esses claros. Então, pela cor, há essa classificação de mineral. Pô, é um mineral máfico ou um mineral félsico? Então, isso aí é interessante vocês pegarem em uma conversa mais técnica, vocês precisam adotar essas nomenclaturas mais técnicas. De repente, quando alguém estiver conversando, tal, é interessante. Minerais máficos são os mais escuros e os minerais félsicos são os minerais mais claros. Então aqui nós temos uma rocha poliminerárica, a gente já alinhou sobre isso. E aqui tem esses riscozinhos amarelos que são os minerais que compõem essa rocha. Em um detalhe maior, vamos dizer assim, em uma escala de detalhe, como se a gente estivesse analisando aqui em uma lupa, certo? Então aqui nós temos aqui um quartzo, aí falaram aí um quartzo rosa, perfeito, um quartzo de uma tonalidade mais roseada, que compõe esse granito. Aqui nós temos aqui um tipo de feldspato, certo? E aqui nós temos um mineral chamado biotita, que todos esses escurozinhos são as biotitas. Então aqui é bem interessante que a gente consegue já aplicar o que a gente conversou anteriormente. Então eu tenho uma rocha, qual é o nome da rocha? Granito. Mas esse granito ele possui aí, a gente identificou pelo menos 3 minerais. Então essa é a jogada. Nisso não se aplica para todas as rochas, porque a gente já falou que existem rochas que só têm um mineral, e é muito mais fácil aí identificar. Mas a grande maioria vai estar nesse contexto aí de 2, 3, 4, 5, tudo em quantidades, né? Hora menor a maior. A gente percebe que a maior quantidade que a gente vai ter aí vai ser desses aqui, né? Do quartzo e do feldspato. E a gente tem aqui os mais escurozinhos, né? Em menor quantidade. Então a gente vai estar abordando isso. Vamos seguir. Então, aqui eu tenho um exemplo também. Eu quero abordar essa parte mais de exemplos para a gente conseguir desenvolver um pensamento geológico. Então, aqui tem aqui
Josimar está aqui no campo com o martelinho dele, ele é técnico de mineração e aí está fazendo um trabalho de campo e visualizou esse afloramento aí de rocha, certo? Visualizou esse dique. Geralmente os diques eles possuem essa morfologia aí. Alguns são até perpendiculares, 90 graus, outros inclinados. Aí vai depender da fratura que ele preencheu do espaço vazio. Alguém sabe o que é um dique? É? Ixi, deu uma misturada aí no, telefone, no fone e eu não consegui escutar. Repete aí rapidinho. Isso. Perfeito. O dique é uma. Você chegou na rocha, supondo. Ó, veja só, eu vou explicar um pouquinho, aí vocês vão compreender, a gente discute. Ó, eu cheguei aqui, encontrei esse afloramento, não sei o que é, certo? Aí aqui tem uns traçozinhos branco aqui informando. Pô, isso aqui é um arenito, é um tipo de rocha. Arenito é uma rocha que a gente tem ali no tombador. Todo mundo aqui praticamente já conhece o tombador, já comprou uma laje aí para poder fazer o quintal de casa. Oi, vixe, repete aí que você tem que falar devagar, senão não escuta. Isso, perfeito. O arenito é uma rocha sedimentar, perfeito, é uma rocha sedimentar. Então aqui nós estamos nesse contexto. A gente chegou, encontramos aqui essa parte mais clara, certo? Essa parte mais clara é um arenito, certo? A cor, a gente percebe que o arenito ele é uma cor mais clara, a hora ele está um pouquinho mais avermelhado, a hora ele está um pouquinho oxidado com ferro, entendeu? Tem essas variações, mas se a gente vê ele como um todo, a gente vê numa cor mais clara. E aí, de repente, no meio do arenito eu encontro um corpo escuro, certo? Quase que 90 graus, a gente vê que a angulação dele bastante elevada. E é um dique. Um dique é apenas, a gente fala, estrutura. É só a estrutura, não é o nome da rocha. Você não vai dizer, a rocha é um dique. Não, é a estrutura. Ou seja, entre esse arenito, ele tinha uma fratura, e aí veio um magma, certo? Vamos supor que houve aí um derramamento, e esse magma preencheu esse espaço vazio que tinha nesse arenito. Então, logicamente, se a gente for falar de tempo, o que veio primeiro? O arenito ou o dique? O arenito veio primeiro. Perfeito. Eu acho que na mina, quem trabalha aí já viu algumas estruturas. Você tem a rocha encaixante, né? A rocha como um todo, e aí de repente você vê em uma fratura preenchida por outro tipo de material. Esse material só conseguiu chegar aí porque havia espaços vazios. Esses espaços vazios são ocasionados por falhas e fraturas. A rocha já tem esse espaço e aí houve um derramamento, um magmatismo. Aí não vou falar de composição do magma, vou falar nesse caso aí, por exemplo, que foi um gabbro, que é um magma granítico. Ele é bem escuro, certo? E aí preencheu esse espaço vazio. E aí agora a gente falou do contexto de rocha. Vi um arenito, tinha uma fratura que foi preenchida por esse dique, certo? E aí eu tiro aqui uma amostra do arenito e tiro uma amostra do dique e vou estudar. Ah, peraí, qual é a mineralogia disso aqui? Pronto. Então o dique ele é um gabbro, que é uma rocha magmática, né? Se a gente fala que foi um magma que preencheu, a gente não pode dizer que é um sedimentar, que é um metamórfico. Não, se prover do magma, é ígnea ou magmática, concordam? Por uma lógica, toda toda rocha ígnea ou magmática, ela é advinda do resfriamento do magma, certo? Então isso aí é fato, a gente já tem que ter esse pensamento lógico. Então, eu falei que dique não é nome de rocha, é só uma estrutura. Quando você vê essa estrutura meio que verticalizada, algo que foi preenchido aqui, pô, aqui é um dique. É como se fosse um conduto que foi preenchido por um material que eu não sei que tipo de rocha é essa ainda.
Eu só vou saber quando eu levar para o laboratório e aí o pessoal vai fazer análise, lâminas, para poder ver quais são os minerais que compõem essa rocha. A não ser que eu já seja um geólogo já bem experiente, já conheça aí, só por ver eu já tenho conhecimento, porque eu já vi isso. Então, em campo, quando a gente encontra uma rocha que é muito conhecida, a gente, pô, aqui é um arenito, que a gente já conhece aqui, pô, isso aqui é um granito, porque a já faz parte do nosso dia a dia. Mas as empresas, quando ela trabalha, por exemplo, a gente está aqui na Bahia, o cara vai fazer um trabalho de mapeamento lá no Rio Grande do Norte. A gente não conhece a geologia de lá, faz um estudo, mas a gente não tem a vivência. Então, sempre o profissional ele coleta essa amostra, né? A gente tem uns sacozinhos, coloca a nomenclatura, e aí, com calma, a gente vai analisar com a lupa, aí fazer lâmina para analisar com o microscópio para poder nominar essa rocha. Então, nesse caso aqui, eu não tinha conhecimento, peguei aqui uma amostra do mais branco, né? Peguei aqui uma amostra do mais escuro e fui para o laboratório. Aí eu, poxa, fui ver que tratava-se no caso aqui desse escuro, eu vi que era rico em plagioclásio, era rico em algita, era rico em magnetita. Professor, o que é que magnetita, algita e plagioclásio? São os tipos de minerais que compunham essa rocha, que é uma rocha magmática, é um gabbro, é muito parecido com granito, só que o granito mais escuro, existem granitos, não sei se vocês já viram em bancada, aqueles granitão mais escuro, em vez de ser esse mais clarozinho, todo pintadinho, um todo escuro. Ali trata-se de um gabbro, um tipo de rocha. Então, esse gabbro, que é essa rocha, ele é composto por minerais, certo? Com o nome plagioclásio, algita e magnetita. Mais na frente, como aqui é a primeira aula, para vocês os nomes são um pouco estranhos, mas depois a gente vai dar uma estudada para esses nomes ficarem mais claros para vocês, certo? E aqui é um arenito. O arenito ele é composto praticamente de quartzo, certo? Professor, o arenito é uma rocha sedimentar, mas o senhor falou que o quartzito, que é uma rocha metamórfica, não é isso? O quartzito não é uma rocha metamórfica? Uma rocha metamórfica. Ah, o que é uma rocha metamórfica? É uma rocha formada a partir de outra. Eu não vou ter, vamos dizer assim, uma rocha metamórfica que ela já nasceu metamórfica, ela já o ambiente já jogou ela metamórfica, não. Toda rocha metamórfica ela advém de uma rocha pré-existente. Então, o quartzito, ele. Oi, oi. Isso. O arenito é uma rocha sedimentar. Mas se o arenito tiver em condição. Pode falar? Pronto, eu vou te fazer a pergunta. E não, vamos lá, deixa eu retificar aqui para você entender. Eu falei que o arenito ele é composto por um mineral chamado quartzo. E anteriormente eu tinha falado que o quartzito é também composto por quartzo. Então, qual era a diferença do arenito para o quartzito, sendo que as duas rochas são compostas pelo mesmo mineral? Entendeu agora a pergunta? Pronto. Então, quando eu falei de rocha metamórfica, é que toda rocha metamórfica, ela é composta, ela é oriunda de uma rocha já existente. Nesse caso, a rocha pré-existente do quartzito é o arenito, entendeu? Então, para formar o quartzito, professor, então o que foi que gerou esse metamorfismo? O que é que gera metamorfismo? Quem é que pode, o que é que vai gerar essa mudança para ela ser classificada por outro nome? Quem é que pode me responder? Perfeito. Mu- Perfeito. Quando há mudança no ambiente, né, principalmente pressão, temperatura, tempo, a rocha vai perdendo as suas características iniciais. E aí, no caso do arenito para o quartzito, não mudou o mineral, mudou só a estrutura cristalina. Porque assim,
Para ser mineral, a gente já discutiu. Quais são, professor, os 3 pré-requisitos para ser mineral? Ser sólido, né? Ser sólido, ser formado de forma natural e possuir estrutura cristalina, que é que eu vou falar mais na frente o que é uma estrutura cristalina. É como se fosse as moléculas, os átomos que são formados para formar a rocha em si, né? A parte física do que a gente vê, a parte sólida. Então, existem esses 3 pré-requisitos. Então, no caso do arenito, não mudou o tipo de mineral, não mudou praticamente a composição química, só mudou a forma como as moléculas se organizaram. Por conta da temperatura e da pressão, mudou o nome da rocha. Isso a gente vai maturar mais na frente. Então, isso aqui foi um exemplo. Vocês ainda estão engajando aí. A gente vai melhorar nos próximos exemplos que estão por vir. Alguma dúvida disso aqui? Você chegou a alguma dúvida para a gente. Pronto, pronto. Certo. Então vamos lá. Então eu estou falando sempre de cristalização, de sistema de cristalização. Então, o que é que seria isso? Então, os minerais, ele ocorrem de forma cristalizada. O que é a cristalização? É o resfriamento do mineral. Todo mineral ele é formado em uma temperatura elevada, em uma temperatura alta. E aí, à medida que ele vai resfriando, certo? Ele vai se formando um cristal. Professor, então eu vejo um cristal todo bem formado e tem aquele outro mineral que é mais feio. Qual é a diferença? O que é que vocês acham? Por que um está bem formadinho e o outro já está mais esteticamente mais feio? Quem é que pode dizer? Tem gente. Esse aí já seria um processo. Esse aí já seria um processo químico. Seria o tempo de cristalização. Quando você vê um mineral, a gente vê um ametista. Pronto, em ametista mesmo, quando a gente está em uma jazida de ametista, você vê uma ametista toda bem formada, aquelas faces, tudo bonitinho. E tem outras que já são mais feinhas. Qual é a diferença? Uma resfriou de maneira mais devagar. Então, a estrutura cristalina foi muito bem formada. Tem alguns minerais que a gente olha e vê como se fosse uns fiozinhos dentro, né? Tudo interligado. Então, aquilo ali é a estrutura cristalina do mineral. Ele se cristalizou, ou seja, ele se resfriou de uma maneira mais devagar. Já o outro, que é um pouquinho mais feio, ele já se resfriou mais rápido, não deu tempo de formar aquela face bem bonitinha, entendeu? Então, um grande detalhe de um mineral mais bonito, aquele cristal que a galera chama, é o tempo de cristalização, é o tempo de resfriamento. Toda vez que eu falar de cristalização, é resfriamento desse líquido, porque toda rocha, ela não já ocorre de forma sólida. Primeiro é um líquido, né, que vai se resfriando e aí ao final formou a rocha. Isso aí vocês precisam ter um entendimento sobre isso. Claro que agora estão. Isso, é um processo químico de cristalização. Se cristalizar, se resfriar mais rápido, o mineral ele fica um pouquinho mais feio. Se já cristalizar de uma forma mais lenta, mais devagar, ele já tem uma qualidade melhor. Isso se aplica praticamente para todos. Se a gente for ver, a gente tem algumas esmeraldas que são minerais que têm um valor econômico, né? Um mais bonitinho, todo bem formadinho, e outro já mais feio, que já não tem tanto valor. O detalhe ali é o tempo de cristalização. É o tempo de resfriamento. Bicho, repete de novo, fala um pouquinho mais devagar, para ver se eu escuto. Não, quando a gente fala de minerais amorfos, é que ele não tem estrutura cristalina. Ele resfriou tão rápido que ele não adquiriu estrutura cristalina e ele não é um mineral, é chamado de mineraloide. O exemplo que você pode olhar até no seu celular depois, você anota aí, a obsidiana. Obsidiana é um tipo, parece um mineral, e isso, parece um mineral, mas não é, porque ele resfriou tão rápido que acabou não formando a estrutura cristalina, que é aqueles fiozinhos que a gente olha assim, tudo bem bonitinho dentro do cristal, entendeu? Então tem esses amorfos. Amorfos são chamados de mineraloides, são falsos minerais, certo?
Pronto. Então, os minerais ocorrem de forma cristalizada, possuem um arranjo tridimensional, ordenado, ou seja, os átomos é tudo arrumadinho. Eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Olha o exemplo aqui, ó. Deixa eu dar aqui um exemplo aqui. Então, cada átomozinho, vamos supor, é um diamante. O diamante ele é formado praticamente de quê? Qual é o elemento químico que forma o diamante? Alguém sabe? Não estou falando porque o diamante já é um mineral, certo? O diamante já é um mineral. Mas qual é o elemento químico que forma esse diamante? A grafita já é um mineral também. É, isso. Mas qual é o elemento? Perfeito, carbono, perfeito. Então, para você ver, eu tenho o diamante e tenho a grafita. Ambos são formados por carbono. Aí a gente vê a grafita, é um mineral extremamente, vamos dizer, fácil, né? A gente mete o dedo ali na grafita, a gente já vê que ela já esfarela muito facilmente. O diamante é um mineral mais, né? Alguém consegue aí torar um diamante? Não, é o mineral que na escala de mols, que eu vou mostrar mais à frente, é o que tem a maior resistência, certo? Então, assim, pô, os dois são perfeito, só é riscado, né? Que a gente fala só por ele mesmo. Aí você tem aqui uma grafita e o diamante, ambos são formados por carbono e tem uma dureza, e tem aí quem falou sobre a parte física, isso aí já é uma característica física, a dureza do mineral, certo? Um é mais duro que o outro. O que é que faz isso? É a parte aí do sistema de cristalização. Como se fosse o arranjo, a gente consegue ver aqui. Oi, pode falar? Certo. Uhum, uhum. Entendi, entendi sua pergunta. É, quando a gente vai aqui, ó, para conceito, por conceito, vou voltar aqui o slide para que você compreenda. Qual é o princípio para ele ser chamado de mineral? É um corpo natural, natural. Então todos esses diamantes, né, que são formados em laboratório, eles não são considerados minerais, são chamados de mineraloides, falso mineral. Entendeu? Apesar. Então, tudo que for produzido em laboratório e tiver uma característica orgânica, por exemplo, vou dar um exemplo. Aí a gente assiste aquele filme, né, lá e tal. Aí o cara vem e tem aquela ostrazinha lá, não sei o que, tira aquela pérola. Já viu que tem aquelas pérolas no mar? Achei uma pérola. Aquilo ali é tudo, como tem a questão orgânica, não é considerado mineral também. Tudo que tiver interferência de um ser vivo e tal para poder formar, não é chamado de mineral, certo? Tem que ser inorgânico. Oi? Não, 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 não. Aquilo ali o pessoal acha bonito e tal, tem um valor econômico, mas não é considerado mineral. Tudo que é gerado com a ajuda de organismo. Vou dar um exemplo. Aquele âmbar também de abelha. Quem já viu aquele negocinho amarelozinho, aquele âmbarzinho, que às vezes a abelha morre dentro? Já viram? Já ouviram falar? Não sei se vocês já viram. Um âmbar não é considerado um mineral. Parece ser, mas não é, porque é gerado a partir de organismos vivos. Então, tudo que é mineral é inorgânico, ou seja, é tudo formado vamos supor assim, por vulcões, por exemplo. Os vulcões que geram os magmas vão formar os granitos. A gente tem as rochas sedimentares, né, que o sedimento vai ali depositando, depositando, com o peso do pacote, ele vai cristalizando e vai formando a rocha. Então, tudo que for orgânico, certo, não é considerado mineral.
Perfeito, então. Tirei a dúvida aí com relação a isso. Então, retificando, voltando aqui o raciocínio do diamante e da grafita, ambos são formados por carbono, pelo mesmo elemento químico, e o que é que faz um ser tão, vamos dizer assim, com um valor econômico tão alto e tão resistente, e o outro tão. É a estrutura cristalina, a forma como. Olha aqui no slide, ó, a forma como ele se organiza. Se organiza. Enquanto aqui o diamante ele se organiza dessa forma, certo? A grafita ela se organiza os seus átomos de carbono. Esse verdezinho é tudo carbono, certo? Então a forma como ele, o arranjo dele é muito mais estável do que essa forma aqui circular. Então isso tudo vai interferir na questão tanto do nome do mineral como na característica que ele vai trazer. Então não é. Aí eu dei o exemplo na estante do arenito e do quartzito. Ambos são formados por quartzo, mas possuem uma estrutura. Os grãozinhos de silício se formam, os átomos de silício eles se agrupam de uma forma diferente e, consequentemente, são classificados de forma diferente. Isso aparentemente é meio complexo e difícil, mas com o passar do tempo aqui eu vou tentando explicar e cada dia vai clareando mais para vocês. É só que para vocês entenderem que quando a gente vê aquele sólido, aquela rocha, né? Aí a gente vai melhorando a resolução. Opa, a rocha é formada por minerais. Pronto. Se eu for estudar aquele mineral, ele é formado por elementos químicos. No caso aqui do diamante, o carbono. É como se a gente fosse melhorando a resolução, certo? Eu tenho uma rocha, a rocha é formada por minerais e os minerais são formados por elementos químicos variados, né? Toda a tabela periódica existe elementos químicos. Então, existem minerais que têm uma infinidade de elementos. Pode ser um elemento ou mais de um elemento. Então, a forma como esses elementos se organizam vai refletir também na característica da rocha. Se ela vai ser mais dura, se ela vai ser cor X, se ela vai ser cor. Então, tudo vai influenciar, certo? Isso tudo que a gente está falando são características químicas, de cristalização, de que tipo de elemento químico é, mas os minerais também, eles possuem características físicas, certo? Aí, professor, o que são essas características físicas? Clivagem, fratura, dureza, densidade, brilho, tudo que a gente vê, certo? De forma macroscópica, ou seja, o que eu vejo no mineral são as características físicas dele. O que é quando eu consigo ver cor, é uma característica física, e a característica química é uma característica que eu não consigo ver em olho nu, aí é só com lupa, microscópio. Estão compreendendo a diferença de características físicas e químicas? Vocês estão em silêncio. Isso aí me, isso aí me preocupa. Os caras em silêncio. Aí, vixe, o que é que esse professor tá conversando aí, rapaz? Não tô entendendo nada, bicho. Então é assim. Então existem as características físicas, que é o que eu vou abordar agora, e existem as características químicas, que é o que eu abordei anteriormente. Característica química, professor, eu chego no campo, só se for um cara que tem aí um dom diferente. Pegar a rocha e dizer, rapaz, essa rocha ela tem tal elemento, tal elemento, tal elemento, sem conhecer a rocha. Porque se eu conheço, por exemplo, o quartzito, eu sei que ele é formado por quartzo, né? Que tem silício na sua composição química. Mas uma rocha que eu não conheço, ninguém vai saber que elemento químico contém, se eu não saber quais minerais que tem nela. Mas qualquer rocha que eu pegar, eu consigo identificar a cor, eu consigo ver a dureza, né? Eu risco ela com a unha, já sei que a dureza dela é maior, vejo se um aço já risca ela, vejo o brilho, né? Molho ela, boto na luz e vejo se ela tem brilho. Se ela tem um magnetismo, se eu tiver um ímã, eu já consigo identificar se ela tem um magnetismo ou não. Se ela tem fratura, se ela está, né, toda fraturada, toda meio que com toda quebradiça, né, com aqueles riscozinhos assim, indicando a direção da fratura. Enfim, são classificações que eu consigo observar ao olho nu. Compreenderam? Característica física, já a química já é mais complicado, já é algo mais minucioso, algo mais
trabalhoso, certo? Então, cada mineral possui suas propriedades físicas específicas. As propriedades físicas podem ser examinadas com auxílio de quais instrumentos simples: o canivete, a lupa, uma agulha, um ímã, que através desses instrumentos eu consigo identificar, como eu falei, pô, para que o ímã? Para me ver se tem magnetismo. Se eu pego uma rocha que é rica em ferro, certo? Eu já vejo, pô, essa rocha tá pesada, será que aqui tem ferro? Eu pego um ímã e vejo se ela tem esse magnetismo, eu já tiro minha dúvida. Entenderam? Então é bem mais simples essas características físicas. Então, quais são as principais características físicas? São essa aqui que eu elenquei: clivagem, fratura, dureza. Professor, eu quero densidade. Pô, você pega, vamos dizer assim, um mineral mais leve e um mais pesado. Qual é o mais denso? O mais leve ou o mais pesado? Perfeito. Então, eu já consigo identificar isso só em pegar aqui. Se eu tiver um pouquinho de experiência, pô, denso, velho. Esse mineral aqui possui, essa rocha aqui possui minerais com densidade alta. Isso já pode indicar alguma coisa. Então, esse tipo de característica física é nesse sentido. Mais a fundo, a gente vai esmiuçar isso nas próximas aulas. Posso continuar aí? E aí, pessoal, posso continuar? Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre clivagem e fratura. Qual é a diferença de clivagem e fratura, que é uma característica física aí, né? Duas características. Clivagem é uma característica e fratura é outra característica. Quais são as diferenças? Veja só, quando um mineral ele é submetido a uma força extrema, vamos dizer assim, eu pego um mineral como uma biotita, eu pego e aperto ela assim com a mão. Existem minerais que saem como se fosse umas laminazinhas, que ela se parte, ela tem um plano preferencial de se partir. O rompimento dela tem um plano preferencial. Não sei se vocês já viram, que parece que são várias facezinhas assim, uma em cima da outra. Que a biotita, as micas, ela tudo são assim. Você vê que são vários planos. Então, quando existe um plano preferencial de rompimento, a gente chama de clivagem. Agora, quando é aquela rocha que a gente, ao imprimir uma força extrema, ela se rompe em várias direções, é a fratura. Exemplo, o quartzito, quando está ali a uma força extrema, vamos dizer assim, tem um jumbo lá, e ele começa a fraturar, tem uma direção preferencial de fratura ou ele ou tem uma direção preferencial de rompimento, que se ele tiver essa direção preferencial de rompimento vai ser uma clivagem, e se ele não tiver essa direção preferencial vai ser fratura. O quartzito, quando ele é imposto essa força extrema, ele tem uma direção ou ele se rompe em várias direções? Quem é que pode. Pronto, em várias direções. Então, nesse caso, o quartzito ele não tem clivagem, ele só tem fratura. Certo? Então, há essa diferença aí de clivagem e fratura, que é uma característica física, bem fácil de ser distinta. Já tem mineral que ela parece várias laminazinhas assim, rapaz, e ela vai se desfazendo com a facilidade, mas sempre em um plano preferencial. Vou dar um exemplo aqui do colega que falou do arenito e tal. Quando o pessoal lá no tombador, você passa lá, o que é que você vê? Vários planos, né? Quando a gente passa ali na estrada, parece uma escadinha, você vê assim, vários planozinhos na horizontal, né? Assim, quando a gente passa ali naquela cachoeirinha subindo o tombador, quem é de Jacobina aí. Então, ali, aquela rocha já tem uma clivagem. Tanto que os caras, quando vai tirar o arenito, é só com um ponteirozinho e com a marreta, só aproveitando o plano preferencial de rompimento.
Agora, se o cara for fazer isso em um mármore, se o cara for fazer isso em um quartzito, ele não vai conseguir porque vai romper em várias direções. Para isso, os caras já usam o fio diamantado, né? Para poder tirar aquele bloco todo bonitinho. Já no caso do arenito, não, que é uma rocha sedimentar, ela tem um plano preferencial de rompimento. Então ele bate ali entre um plano e outro, e aí rompe com maior facilidade. Compreenderam mais ou menos a diferença de clivagem e de fratura? É fratura também, perfeito, fratura. Exatamente. Por isso que utiliza o fio diamantado. Você vê que em locais onde também retira o granito para fazer essa parte de ornamental, né? Que não é o granito ele tem vários usos. Pode ser o uso para brita, onde eu vou fazer o desmonte de rocha já com explosivo e tal. E tem o granito utilizado para ornamental, para fazer bancada, para fazer. O cara vai dar um explosivo, o cara vai. Não, o cara vai tirar também como se extrai o mármore com um fiozinho diamantado, tira o bloco com todo cuidado, para daí você fazer as chapas, né, passar pelo TA, fazer as chapas, e aí fazer o que o empreendedor bem entender. Então, existe isso tudo aí. Quando há uma fratura, quando a rocha ela se comporta com impacto, ela se rompe em várias direções, é chamado de fratura. Quando a rocha ela tem um plano preferencial de rompimento, é clivagem, certo? Espero que sim. Então vamos. Isso. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. A clivagem. Eu tenho uma clivagem, um plano, ó. Você vê aqui que tem de um para o outro aqui um plano preferencial, que é esse aqui. Se eu quiser romper, eu vou botar o meu ponteirozinho aqui, vir com a marreta aqui, bater, vai quebrar. Já aqui eu já tenho vários planos preferenciais de rompimento. Eu posso bater aqui, posso bater aqui. Então aqui tudo é clivagem, vários planozinhos preferenciais. Já quando trata-se de uma rocha que não tem esse plano preferencial, é como eu falei anteriormente, ela vai se romper em toda direção. Você vai ficar toda quebradiço, entendeu? Não vai romper tudo certinho se você tiver experiência. Então a diferença é bem fácil. A clivagem ela pode ser em um plano, dois planos e três planos, e a fratura vai ser aleatório, vai depender da força que você bater. Entendeu? A força que foi, que, por exemplo, quando você tá lá na mina lá e de repente você vê um choco e tal, que são fraturas já que já não são nem naturais, né? Já são fraturas que são oriundas da parte lá quando dá o fogo, a detonação, e aí aquela força, né, gera fraturas. E aí você não consegue identificar. Aí vem, né, a galera estudar. Rapaz, eu tô com fratura aqui, não consigo fazer uma. Tenho que ou colocar um tirante aqui, ou fazer já o projetado, porque tá tão ruim que eu tenho que ter uma atitude mais extrema, entendeu? Então ali isso é típico de fratura. Não, eu não consigo identificar. Já a clivagem não. A clivagem é algo que você já vai fazer ali de forma pontual, já sabe onde vai romper, como é que vai ser, entendeu? Mas nesse sentido aí. Espero que vocês tenham entendido, mais ou menos. Pronto, perfeito. Então aqui vai falando, né, sobre a rocha. Ah, professor, a rocha que tem fratura e clivagem, não. Ou ela vai ter fratura, ou ela vai ter clivagem. Ou ela vai romper um plano preferencial, ou não. Exemplo aqui, por exemplo, ó, de que tem clivagem, são as micas, os piroxinos, os plagioclásios, certo? Tem umas. Aí baixo já vem aqui diamante, já vem aqui olivina, que já não tem esse plano preferencial tão bom. Já é que eu tenho com fratura conchoidal, o quartzo, né? Porque ele rompe todo estranho, não tem um plano. Olha um exemplozinho aqui, você pega a faquinha aqui, ó, você vai rompendo tudo ali onde você quer. Então, isso tudo aqui são exemplos de clivagem, certo? Porque aí aqui o A na direção, uma direção, duas direções e três direções. Então aqui é só uma direção, aqui eu tenho duas e aqui eu tenho três direções de rompimento. Mas essa parte muito minuciosa, eu só quero que vocês entendam de uma forma mais simples,
Como a gente vai abordar muita coisa, ninguém vai decorar classificação. Eu não quero que vocês se apeguem a esse tipo de coisa. Eu quero que vocês desenvolvam um raciocínio e compreender o que cada coisa é, que aí você não vai esquecer. Se você for decorar, eu sei que um mineral ou outro e tal, não. Tenha um raciocínio lógico que aí você vai crescendo ao longo do tempo. Então, eu estou falando agora de características físicas. Eu já falei de duas, que é clivagem e fratura. Agora eu vou falar sobre mais uma característica, que é a dureza. Cada mineral ele vai ter uma dureza. O que é que seria essa dureza? O que é essa dureza, professor? Corresponde a um parâmetro de resistência mecânica da superfície dos minerais. Ou seja, cada mineral ele tem uma resistência mecânica, de romper ou não. Por exemplo, tem mineral que com qualquer coisinha você bate, ele já rompe logo. Já outros que são mais duros. Quem trabalha com essa parte de sondagem aí vai saber muito bem aí como é que é isso. Tem rochas que são mais tranquilas, são mais fáceis de romper, já tem aquela rocha que é mais dura. Então, isso é chamado de dureza. Então, a dureza do mineral é definida através de ensaios de risco entre dois minerais. Por exemplo, se eu pego um mineral mais duro e fricciono ele no outro, um atritozinho, o que ser riscado, o que for riscado, logicamente ele é menos duro, por uma forma lógica, né? Então, eu quero, rapaz, o cara lhe dá ali dois minerais e quer que você fale qual é o que é o mais duro. Simplesmente você fricciona um no outro, o que riscar, o que for riscado, ele é consequentemente menos duro, certo? Para isso, foi desenvolvida uma escala para dar assim em detalhe o que é que seria os minerais mais duros e menos duros, que é chamada essa escala de mols. Professor, qual é o mineral que tem a dureza aí menor? O talco. É o mineral que é qualquer mineral que você friccionar no talco, o talco vai ser riscado. Aí o segundo, o gesso, depois a calcita, depois a florita, apatita, ortoclásio, o quartzo já está aí no 7, ó. Mais duro que o quartzo só tem topázio, córidon e o diamante. Então essa escala é bastante interessante para vocês terem uma compreensão que os minerais possuem durezas diferentes. Se eu tenho um mineral muito duro compondo uma rocha, consequentemente essa rocha vai ter uma dureza maior. Se eu tenho uma rocha composta por minerais que são menos duros, eu vou ter uma rocha mais fácil de ser rompida. Isso é algo fácil, né? Por exemplo, aqui o mármore. O mármore ele é composto por calcita, né? É porque aqui está em inglês, calcite. Então, ele aqui é muito tranquilo. Se você pegar no mármore lá aqui e bater, ele vai romper com facilidade. Mas se eu já pegar um quartzito, oi? Perfeito, exatamente. Você vê que a mármore, se ele tiver contato até com muita água por muito tempo, ele já vai, né, desagregando e tal. Você pode ver que uma mesa de mármore, se ela não for nessa parte das marmorarias, né, quando você pega um mármore bruto, você coloca diversos produtos para ele ficar todo lisinho ali, né, para ele também ficar mais impermeável, porque se tiver contato com a resina, né? O pessoal passa uma resina e aí vem com um polimento, né? Para ficar tudo bonitinho, brilhante. E aquilo também serve de proteção, porque se ele tiver muito contato com a água, ele acaba desagregando, porque a dureza do mineral que compõe o mármore, que no caso é a calcita, é muito mole. Já no quartzo, você pode botar água aí a vida toda que ele não vai desagregar, porque é um mineral que possui uma dureza maior, ele é mais difícil de ser desagregado, que no caso seria o quartzito, né? Que existem os, como eu já reitero, cada rocha é composta por minerais. E essas características desses minerais vão ser trazidos para a rocha. Eu não tenho como ter um mineral de baixa dureza ser uma rocha dura. Não faz sentido. Então, todas as características do mineral eu vou elevar para a rocha que ele vai formar. Certo? Sim. Perfeito. Todas essas características que eu estou abordando agora, de dureza, clivagem e fratura, são características físicas que eu consigo identificar a olho nu, certo? O, 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 o,
Oi, perfeito. Por exemplo, aqui em Jacobina tem várias concreteiras, né? Vou dar um exemplo claro aqui. Aí o cara vai lá e faz a resistência do concreto. Supondo que se isso não fosse feito com concreto, fosse feito com material, botasse ele ali e aí aplicasse uma pressão, aí a gente veria qual que seria, logicamente, nessa escala aí que eu estou mostrando, o que aguentaria uma pressão maior seria o diamante. Aí depois o córdon, o topázio, que aí tá o grau de dureza do mineral. Então, a partir disso é que a gente determina, né? Em laboratório, a galera faz esses ensaios e determina a dureza e tal dos minerais. Alguma dúvida mais? Então, gente, parece que já é 8h25. Minha aula é até 8h30, né? Foi o que Mônica colocou. Já é 8h25. E aí, eu quero fazer a chamada. Senão, então, pessoal, assim, eu quero até um feedback de vocês aí. O que é que vocês. Como a gente vai. Vamos já ter um encontro amanhã. O que se tá dando para escutar legal. O que é que a gente pode melhorar para a próxima. Eu sei que o primeiro ponto é pontualidade. Que muita gente chegou atrasada e isso acaba prejudicando o andamento. Que a gente poderia ter avançado mais. Porque, assim, essa modalidade, como são menos aulas, a gente tem que aproveitar ao máximo. E essa matéria é muito importante para quem realmente trabalha em mineração ou ainda quem não conhece nada e pretende trabalhar. Se você não entender, né, se você quer ser um técnico assim, um pouco um conhecimento melhor, você precisa entender um pouco de mineralogia para você entender com que você trabalha. Você trabalha com rocha e você não consegue compreender como essa rocha foi formada, quais são os minerais que compõem essa rocha, o porquê que a rocha é de tal cor, o porquê essa rocha é menos dura ou mais dura. Então, assim, é bastante importante que vocês tenham uma compreensão. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui para me anotar. Exatamente, geologia. E isso é muito importante. O cara que não souber identificar, né? Tem uma certa dificuldade. Então, deixa eu voltar aqui, senhores. Deixa eu retornar aqui. Deixa eu ver aqui como para aqui também esse negócio aqui dessa filmagem aqui. Deixa eu parar aqui, ó. Oi. Não, não, com certeza.